Inicialmente, eu vou fazer a montagem da mesa de trabalho. Convido para compor a mesa o professor doutor Odair Silva Soares, palestrante neste workshop, que é doutor em Educação pela PUC São Paulo, professor de Economia e coordenador do Núcleo de Empreendedorismo da FATEC em Mococa, São Paulo. Convido vereadora Márcia Regina Alves Camargo, do município de Guariba, São Paulo. Convido a vereadora Magna Aparecida Rocha Nascimento, vereadora em Guariba. Vereador Wellington Floriano Rosa, vereador em Morro Agudo. Convido, representando a ETEC, José Martimiano da Silva, professor Abel. Aproveito, eu esqueci de me apresentar. Eu sou Edgar, sou diretor-presidente da Escola do Parlamento aqui da Câmara de Ribeirão. Conto também com a presença aqui que podemos citar aqui, está aqui com a gente, o Eli Alves Zacarias, que é coordenador da Escola do Parlamento. E abro, nesse momento, a palavra para os membros da mesa, possam fazer breves colocações, para que, em seguida, tenhamos a palestra do professor Odair. Pode. Professor Odair, na pessoa de que eu cumprimento todos os presentes aqui na mesa principal, vejo que essa Escola do Parlamento jovem, sem dúvida alguma, é essencial e ela atinge o grupo de estudantes. Isso é muito importante, pois é ali que nós temos que alicerçar os interesses pelas causas justas e sociais do desenvolvimento de um município, de um estado e da União. Então eu gostaria de parabenizar os organizadores do workshop e tenho certeza que será muito proveitoso na tarde de hoje. Teremos muito a aprender com o professor e tenho certeza que ele vai muito nos ensinar e sairemos daqui com uma bagagem que será proveitosa para o resto de nossas vidas. Mais uma vez gostaria de agradecer a oportunidade de estar presente, o convite recebido e gostaria muito que Deus, tenho certeza que está presente e que nós vamos aproveitar da melhor forma possível a tarde de hoje. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o Edgar, agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Eu estou vereadora pela primeira vez, então, para mim, tudo isso é novidade, tá? Eu espero aprender muito hoje aqui nessa palestra com o professor Odair e
Quero parabenizar a todos, agradecer a presença de todos e obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Edgar, professora Dair, toda a mesa e a todos os presentes. Eu sou Magna, sou vereadora lá na cidade de Guariba, junto com a minha amiga Márcia, e também é meu primeiro mandato. E isso, para mim, também está sendo uma novidade. Eu estou curiosíssima para aprender hoje com a professora Dair, para ouvir sobre o workshop. E, quem sabe, também, no futuro, né, muito breve, implantar essa escola lá na nossa Câmara, no nosso município. É um prazer e eu quero agradecer pelo convite. Bom, boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer primeiramente a Deus, a todos vocês presentes, alunos, professores de outras escolas. Agradecer também a presença aqui dos vereadores de nossa região, de Morro Agudo, Guariba, e ao Edgar, e ao nosso palestrante, o Odair, aqui, que nós possamos ter um ótimo aprendizado, absorvamos um bom conhecimento, então, enfim, consigamos, tem tudo a ver com a formação de administração, e é muito importante, realmente, esse parlamento, né, escolar, que eu acho que é assim que se aproxima cidadãos com a Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Muito obrigado a todos. Bom, então, neste momento, nós iremos desfazer a mesa inicial para que possamos ouvir o professor Odair, que vai ministrar a palestra neste workshop, tratando do tema Setores Público e Privado, Paralelos na Inovação e Empreendedorismo. Neste momento, então, todos podem ficar à vontade para se assentarem e vamos ouvir o brilhante professor especialista no tema. Bom, boa tarde a todos, a todas. É um enorme prazer. É um duplo prazer, porque eu estive aqui quando eu era professor da UNAERP, isso há 4 anos atrás, e quando foi lançado a Escola do Parlamento. Ainda embrionária, mas já demonstrava uma força em Ribeirão, e agora nós percebemos, com a presença de vereadores da região, o quanto que essa escola já cresceu e tende, com certeza, a crescer muito mais. Eu queria fazer um pedido à galera da ETEC, que está lá em cima, por favor, desçam, faz favor, vamos lá, gente, vamos lá. Fiquem aqui mais perto, eu sei que está muito calor, mas aqui o nosso ar-condicionado vai ser responsável por dar uma esfriada, mas fiquem mais para baixo, porque a nossa atividade aqui hoje exige participação de todos. Vamos lá, gente, vamos lá. Levantem-se, vamos. Vamos lá, exercício. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Venham aqui mais para frente, isso, mais para frente. Fiquem aqui nas primeiras fileiras. É interessante, né? Como, aproveitando esta locomoção de vocês, fazer aqui uma rápida reflexão. O ser humano não gosta, ele tem uma certa dificuldade com a mudança, né? Então, quando a gente pediu para vocês levantarem, vocês perceberam o quanto que vocês resistiram a mudar? Isso é uma demonstração do quão laborioso o trabalho nosso para a mudança e trabalhando para a mudança. Então, eu agradeço
a vinda de vocês um pouco mais para frente, tá certo? E vamos lá, vamos começar o nosso trabalho. Eu não sei se eu já fiz isso, já agradecer ao convite da Escola do Parlamento, mas o faço agora, me colocando à disposição para desenvolver essa atividade que a gente vai desenvolver hoje em outras câmaras, e bem como a nossa atuação em treinamentos, em cursos para a Escola do Parlamento. Ok? Bem, eu vou ficar meio de lado aqui, e como professor, eu não gosto muito de ficar parado, né? Então, a gente vai estar desenvolvendo essa atividade. Uma parte do que eu vou estar falando aqui hoje é do livro que eu lancei em outubro do ano passado, com o título Ecossistema Empreendedor e a Nova Gestão das Micro e Pequenas Empresas. Foi lançado pela editora Novas Edições Acadêmicas e corresponde à minha tese de doutorado, que eu me titulei em agosto do ano passado. Tá? Bom, às vezes eu brigo um pouco com a tecnologia, mas vamos lá. Setores público e privado, paralelos na inovação e empreendedorismo. Essa atividade está sendo realizada em comemoração aí ao Dia Nacional do Vereador, que é dia 1º de outubro, 1º de outubro, né? Então, agora, no próximo dia 1º de outubro, comemora-se o Dia Nacional do Vereador, e a Escola do Parlamento está desenvolvendo esse trabalho aí, para não deixar passar essa data em branco. Então, eu disse a vocês que eu tenho uma certa briga com a tecnologia. Funcionando aqui está. Não. Deixa eu ver. Só aqui. Não, eu quero, mas aqui eu consigo fazer isso. Aqui eu acho que eu estou tendo uma dificuldade de fazer isso. O que será que eu fiz o teste? Bem, a tecnologia não está dando muito certo, mas vamos em frente. Ele está travado aqui, é isso. Por isso que eu não estou conseguindo virar. Não sei o que está havendo aqui. Ele não está indo. Olha lá, está travado. Alô. Só uns minutinhos que a gente foi chamar o nosso suporte do CPD, porque parece que o computador travou aqui, tá? Só um minutinho. Pronto. A gente briga e conquista, tá vendo? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos fazer algumas considerações. É claro que o tempo que nós temos não é tão extenso assim, mas nós vamos tratar de sociedade do conhecimento, buscando demonstrar algumas mudanças, setor público, mudanças necessárias, e o século XXI, empreendedorismo, criatividade e inovação.
Alguns combinados que eu quero fazer com vocês. Primeiro combinado é de interação. Então, nós teremos uma atividade aqui que não só eu vou participar, mas vocês devem participar, e eu gostaria de contar com a participação de todos. Outra de integração, pois se nós tivermos uma dúvida, é muito complicado a gente sair daqui com dúvidas, indo para casa e depois não tendo com quem discutir ou conversar. Então, eu, na medida do possível, dúvidas que forem surgindo, eu pediria a vocês que levante a mão, ou no momento adequado, enfim, questionem ou levantem as questões, para que a gente possa ter também essa interação. E, claro, com tudo isso, a participação de vocês. Esta frase já é a primeira integração que nós vamos fazer. Toda vez que aparecer isso daqui, eu e vocês, irão repetir conjuntamente. E aí nós vamos fazer um treino aqui agora. E vocês vão entender qual é o nexo desta frase na nossa conversa de hoje. Vamos lá, gente. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Precisa tomar um todinho ainda, está meio fraco. Vamos lá. Como se fosse o auditório do Silvio Santos. Vamos lá. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Está melhorando. As próximas a gente já aquece bem. Bem, então agora nós vamos falar de sociedade do conhecimento. Vocês não vão enxergar as letras pequenas, por isso que eu fiz um destaque, né? Então, nós temos aí a redução na relação tempo e espaço. Essa redução, vocês vão entender, olhando já na figura, a gente tem a impressão de que o mundo fica menor. Claro que o mundo não fica menor. Geograficamente falando, o espaço, ele é o mesmo. Mas, essa ilustração, ela está ligada à área de logística. Mas olha que interessante. Se olharmos lá em cima, de 1500 a 1840, nós vamos ter a maior velocidade que o homem atingiu foi de 16 km por hora, através de barcos à vela e também carruagens. Num segundo momento, de 1850 a 1930, nós vamos observar que essa velocidade, ela sextuplicou, foi para 100 km por hora, através de locomotivas a vapor. No período aqui, é claro, né, da Revolução Industrial, né, no período meio da Revolução Industrial, a locomotiva a vapor teve uma importância enorme para o desenvolvimento da humanidade. Nos anos 50, atingiu-se 640 quilômetros por hora. Esses 640 quilômetros por hora foram atingidos através de aviões a jato, tá? Aviões a propulsão. 10 anos depois, atingiu-se 1.100 quilômetros por hora, através, aí sim, de aviões a jato, aviões já de passageiro. Observem que foi necessário 340 anos, praticamente 3 séculos e meio, para que o homem conseguisse atingir uma marca de 16 km por hora. No período seguinte, a gente observa que esse tempo diminuiu sensivelmente para 80 anos,
para sextuplicar a velocidade do homem na sua locomoção. No período seguinte, nos anos 50 do século passado, nós vemos que também sextuplicou mais uma vez a velocidade, num período de uma década. E numa década seguinte, praticamente dobrou. Então, olha que interessante, que a gente vai observando na evolução da humanidade, é que a velocidade com que vai se superando as mudanças vai sendo cada vez maior. E isso a gente vai poder observar em diversas outras áreas, não só do conhecimento, mas das áreas de vida da população mundial. Tá? Nós vamos voltar a essa reflexão, aproveitando essa ilustração. Bem, algumas perguntas ficam para a gente iniciar esse trabalho. O que é inovação? E o que é criatividade? Qual a diferença entre inovação e criatividade? Vamos lá. Estou vendo... Não, pessoal, calma, calma, um de cada vez. Eu estou vendo um monte de gente querendo falar, querendo levantar a mão aí. O que é inovação? O que vocês acham que seja inovação e o que diferencia criatividade e inovação? Nossa, vocês estavam brigando agora há pouco para falar, agora ninguém quer falar? Estão sendo tão educados assim que não deixa ninguém falar? Agora precisa falar. Vamos lá. Inovação. O que é inovação, gente? É algo novo. Algo novo. Tá. Inovar significa criar algo novo. Pode falar. Opa, interessante. Está começando a ficar mais interessante. É melhorar algo que já existe. É um novo, só que é melhorando algo que já existe. E ele existe em função da criatividade, da criação, certo? Então, você cria e inova, certo? Então, é interessante, porque muitas vezes a gente, não que um seja mais importante que o outro, mas a gente observa muitas vezes nos discursos, inovação, 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 e pouco se fala em criatividade. E se nós observarmos, o nosso povo, nós somos considerados mundialmente um dos povos mais criativos do mundo. Essa história do jeitinho brasileiro é sempre olhado pelo lado negativo. O jeitinho brasileiro para a corrupção, o jeitinho brasileiro para as coisas erradas, para a cópia, enfim. O jeitinho brasileiro não é só isso, gente. O jeitinho brasileiro é a capacidade que o brasileiro tem de construir uma sociedade diferente das demais. O jeitinho brasileiro é a capacidade que o brasileiro tem de sorrir apesar da desgraça. Isso é o jeitinho brasileiro. E que ajuda exatamente a maior flexibilidade dos brasileiros. E é exatamente por conta dessa flexibilidade, a histórica, culturas integradas, miscigenação de etnias, que fez com que o brasileiro seja considerado a sociedade, uma das sociedades mais criativas do mundo. E não sou eu que estou dizendo isso, são pesquisas internacionais, e para vocês terem ideia, a General Motors, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, ela definiu que iria montar para a construção de carros globais 4 plataformas estabelecidas em locais estratégicos, exatamente para se ter esses carros globais, a concepção desses carros globais. Um dos locais onde eles estabeleceram essa plataforma foi no Brasil.
Então, veja, é a General Motors, não é o Odair Soares que está falando isso e que está fazendo isso. Investiu milhões exatamente para ter uma plataforma aqui no Brasil. Agora, aí eu pergunto a vocês, se nós somos considerados um dos países mais criativos do mundo, por que nós não somos os mais inovadores? O que falta para o Brasil ser mais inovador? É pergunta, tá? Eu estou aguardando a resposta. Oi? Levanta a mão, quem falou? Investimento. Investimento é um aspecto, mas investimento em quê? Investimento em educação. Educação é uma coisa importantíssima, eu diria que imprescindível. Por quê? O que falta para o brasileiro, que vai fazer com que ele dê o salto da inovação, da criatividade para a inovação? Oi, quem falou? Vai ganhar o prêmio. Vai ganhar o prêmio. É isso aí. É isso aí, gente. A grande questão que está posta para a gente é conhecimento. Não existe inovação sem conhecimento. Se nós observarmos aonde o Brasil se destaca, vai falar no carnaval, tá? Tem conhecimento. Vai falar no futebol, tem conhecimento. Mas tirando carnaval, futebol, cerveja, que também tem conhecimento embutido, falando de coisas do nosso dia a dia, o carro flex, o combustível, a matriz energética etanol, cana-de-açúcar, quem que desenvolveu isso? Foram os brasileiros. Né? Pesquisa de petróleo em grandes profundidades, quem foi que desenvolveu isso, ou descobriu e desenvolveu? Brasileiros. Uma série de cirurgias plásticas, né? De face, enfim, de várias plásticas. Atores, atrizes internacionais vêm para o Brasil fazer cirurgia plástica. Por quê? Porque se acumulou conhecimento e se demonstrou mundialmente que o Brasil tem essa capacidade. Poderíamos ficar aqui durante horas, eu diria, levantando aspectos. O agronegócio, gente. O agronegócio, ele se destacou mundialmente, né? Produção de grãos, produção de carne bovina, enfim, diversos outros, ovina, diversos outros. Através do quê? Através do conhecimento. Então, observem, criatividade, ela é importantíssima. Conhecimento é imprescindível para que a gente possa dar o salto para a inovação, da criatividade para a inovação. Daí que essas questões que a gente está falando aqui estão muito ligadas à questão da cidadania. Quanto mais nós demonstrarmos isso em todos os locais que nós formos, isso é importante para nós, enquanto cidadãos, podermos valorizar mais o nosso país, a nossa pátria e as nossas regiões, né? Bem, vamos lá, hein? Atenção! Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Não, espera lá. O que nós tínhamos combinado? Não era de ter integração? Então, integração e interação. Vamos lá, gente. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Já vamos entender o porquê dessa frase. Olha lá. Ciclo de vida. Ciclo de vida. Nós sabemos bem o que é ciclo de vida. Temos aqui uma juventude, temos, talvez eu seja um dos mais idosos aqui presentes, né? Mas é isso, o ciclo de vida é começar do zero, nascer,
atingir um apogeu na vida e depois ter uma queda natural até morrer. E nessa queda natural, a gente passa pelo Viagra e depois nem Viagra mais ajuda, né? Por quê? Faz parte, gente, é o ciclo da vida, né? É o surgir, nascer, se desenvolver e morrer. Assim é nas empresas, assim é na natureza, assim é também na inovação. Então, olha que questões que a gente está levantando ali. Esses diversos arcos feitos aqui, são arcos que refletem aquele desenho inicial que eu mostrei para vocês. O mais longo, o mais aberto, representa os 3 séculos e meio, praticamente, para se conseguir atingir 16 quilômetros por hora. Então, vejam, muito tempo para se conseguir, para se ter uma conquista. No período seguinte, o que a gente teve? Um período mais curto, portanto, um ciclo de vida da inovação menor. No período posterior, um período de vida menor e com conquistas maiores. E no outro período, menor ainda, com conquistas maiores. E a gente costuma dizer que cada vez é menor o ciclo de vida das inovações. Olha que interessante, a tendência do nascer, apogeu e a morte, ela se abrevia mais, cada vez mais, tendendo inclusive a zero. Claro que nunca vai acontecer de chegar a zero, porque senão não tem inovação, né? Mas esse ciclo de vida, do início, meio e fim, ele vai se aproximando, o início, o fim do seu início. Quer dizer, vida curta. E aí eu lembro vocês, é fácil. Vocês jovens só devem ter visto máquina de datilografia em museu, em fotografia, ou talvez encostada lá num depósito na casa dos avós de vocês. Eu digo a vocês, eu tive orgulho quando eu fiz o meu primeiro currículo e eu escrevi que eu era datilógrafo, formado. Alguém hoje teria coragem de colocar no seu currículo datilografia, e ainda a escola que fez a datilografia? Ninguém, né, gente? E vejam, quanto tempo que a máquina de escrever contribuiu com a humanidade. Depois veio a digitação. Hoje em dia, alguém no currículo coloca que é digitador profissional? Ninguém. Hoje em dia, até a digitação está ficando superada, porque tem os leitores de código de barra, os QR Code, que leem diversas mensagens num único espaço. Enfim, a evolução é tamanha que nós vemos que uma série de conquistas da humanidade passaram a ter vida cada vez mais curta. Ora, aí vem a pergunta: afinal, quem inova? É pergunta. Quem vai responder? Quem inova? Tem gente aí que eu estou vendo que está com coceira para isso, vamos lá. Como é que é? Mas as máquinas inovam por si só, por mais avanço da inteligência artificial, as máquinas não inovam. Portanto, quem inova? É o ser humano, certo? A capacidade de inovação, ela está com o ser humano. E o que precisa para inovar? A criatividade e o conhecimento. Agora, nem todos têm tanta criatividade, mas têm o conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando agora. A Alemanha, quantos pés de café tem na Alemanha, gente? Quantos pés de café tem na Alemanha? Nenhum. Não tem clima para plantar café na Alemanha. No entanto, eles são
o quarto, quinto maior exportador de café solúvel do mundo. É isso aí. Eles importam o grão in natura, fazem todo o tratamento, industrializam e comercializam para o mundo, se constituindo na quarta ou quinta maior potência de produção e venda do café solúvel. Então, vejam, o pulo do gato deles está no conhecimento. A gente sabe que os alemães não são tão criativos como os brasileiros e outras populações. No entanto, eles são um país muito desenvolvido, com muitas capacidades e muito conhecimento. Ok? Bem, então, o que é necessário para inovar, nós já falamos, ser humano e conhecimento. Aí, já ficou um pouquinho mais complicado, né? Essa tela aqui não dá para apontar o laser point, então eu peço a atenção de vocês, olhando lá no alto, conflito dos paradigmas da sociedade industrial e da sociedade do conhecimento. O que é paradigma? Primeiro, paradigmas são verdades. Não existe, por mais que a gente ouça falar que paradigma precisa ser quebrado, precisa ser derrubado, muitas vezes isso é correto, mas não existe sociedade sem paradigma. Qualquer grupo social se diferencia porque tem paradigmas diferentes dos demais. Tá? Então, se a gente for falar de grupos extremistas, como os skinheads, eles são chamados skinheads e tem toda aquela babaquice que eles defendem contra os negros, homofóbicos e tal, né? Por quê? A babaquice deles está exatamente no paradigma que eles têm, que eles defendem, que os diferencia de outros grupos. Falando de organizações sérias e organizações que existem há séculos, a religião católica é cristã, os protestantes são cristãos, né? No entanto, os dogmas, que também são paradigmas, de um e de outro são diferentes. E é exatamente essa diferença que caracteriza serem católicos e outros serem protestantes. Ok? Então, paradigma é uma necessidade de toda a população, até porque é através do paradigma que nós nos alicerçamos enquanto a nossa capacidade de pensamento, de reflexão, e também nós nos diferenciamos de diversos grupos sociais. Bem, dito isto, falamos de paradigma e agora sociedade industrial e sociedade do conhecimento. Vocês já devem estar até cansados de ver, né? O filme O Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Alguém não assistiu esse filme? Não assistiu? Assista, ainda mais depois dessa palestra, que você vai entender muito do filme. O filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin é aquele que ele fica apertando parafusos, né? É uma crítica visceral do Chaplin à escala de produção, né? Ao processo produtivo bolado e lançado à humanidade por outro empreendedor, que foi o Ford, né? Considerado um dos maiores empreendedores do século XX. Charlie Chaplin, também um grande empreendedor da sétima arte, né? Fez esse filme criticando o Henry Ford e todos aqueles que defendiam a linha de produção, porque ele dizia que a linha de produção, e o filme mostra isso, levava ao emburrecimento dos trabalhadores. Bem, mas tudo isso tem uma lógica. Por que isso acontecia? E acontece ainda, né? Porque o paradigma da sociedade industrial, ele não terminou. Se nós observarmos ali,
nós estamos naquele círculo com a seta vermelha apontado para ele. Não existe fim de paradigma por decreto e não existe sociedade sem paradigma, como nós já dissemos. Portanto, há necessidade de um paradigma substituir outro. O paradigma da sociedade industrial, por sua vez, substituiu o paradigma da sociedade feudal, da sociedade agrícola, sociedade agrária, tá? Mas, enquanto um perdura, mesmo que terminando o seu ciclo, o outro já vai tomando o seu lugar, e com conflitos muito sérios. E nós vemos aí o surgimento do paradigma da sociedade do conhecimento. Vejam só, gente, nós falamos tanto até o momento de inovação, e falamos que para a inovação há necessidade de conhecimento. Ora, se nós estamos falando em inovação e conhecimento, a sociedade do conhecimento, portanto, é a sociedade da inovação, é a sociedade de valorizar-se a inovação, de valorizar-se a criatividade. E com isso, vejam, o que antes não era tão valorizado, que era o pensar humano, passa a ser valorizado. Então, a gente observando, o que interessava e o que interessa ainda nesse processo da sociedade industrial é produção, 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 produção. Se quem produz é a mão de obra, você valoriza o ser humano por sua mão de obra, e não pela sua capacidade de pensar. Eu lembro de várias frases no meu período de trabalho que reforçavam isso. Tipo, você leva alguma ideia nova e a pessoa, o teu chefe, fala assim: você não ganha para isso. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Quem já trabalhou e trabalha deve ter ouvido isso. Você não ganha para isso. E aí você encontra o operário ou um trabalhador no meio da empresa, de braço cruzado, e você pergunta: mas você não vai fazer? Cheio de coisa para fazer, você não vai fazer nada? Aí ele vira e fala assim: ninguém mandou. Né? Então vejam, quer dizer, isso está ligado à sociedade industrial. Ou ainda o empresário que fala assim: na minha empresa é administração participativa, mas por dentro ele pensa assim: desde que fale o que eu quero ouvir. Né? Então, isso é fruto da nossa formação de sociedade industrial. Quando vocês entraram na escola e vão entrar na universidade nos próximos anos, muitos dos parentes de vocês vão pensar assim: puxa vida, que bom, agora com o curso superior, com o curso técnico e depois com o curso superior, vão ser bons empregados em empresas multinacionais. Isso é um discurso totalmente errado, e se vocês estiverem com essa visão, tratem de reestruturar. Por quê? O mundo tende a ser cada vez menos empregador, no estilo que nós temos ainda na sociedade industrial. Nós teremos cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. Tá? Essa é uma realidade inexorável. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Esse é o futuro da humanidade. Cada vez menos emprego e cada vez mais trabalho. Portanto, esse negócio de entrar na faculdade para ter um bom emprego, não que não vá ter um bom emprego, pode até ter, mas tem que abrir a mente, a cabeça, para o empreendedorismo. E o empreendedorismo não significa só ter empresa. Você pode ser um empreendedor numa empresa empreendedora, ser um colaborador empreendedor dentro de uma empresa empreendedora. É claro que se a empresa for de cabeça assim muito fechada, o que vai acontecer é que ela não vai aceitar você como empregado e empreendedor. Então você vai ser colocado de lado ou colocado na rua, né? Então precisa, e essa é uma tendência. Por quê?
Cada vez mais, vejam lá, a sociedade do conhecimento, ela vai adquirindo força. E por que a sociedade do conhecimento vai adquirindo força? Porque o mercado valoriza hoje empresas que inovam. E nós já chegamos à conclusão de que quem inova é o homem com conhecimento. Olha aí que está o casamento perfeito. Então, as empresas, principalmente as empresas mais evoluídas, as empresas mais avançadas, tendem a valorizar mais o ser humano, principalmente no que diz respeito às reflexões, ao pensar, à criatividade e à inovação. Daí que aquele negócio, manda quem pode, obedece quem tem juízo, está com os dias contados. E tem muita empresa que pensa assim ainda, né? E muito chefe que pensa assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Essa vai deixar de ser a regra de muitas estruturas das quais nós participamos ainda. Bem, e aí nós temos essa colisão de dois paradigmas, e acontece muito isso que eu disse a vocês. Tem muito discurso politicamente correto, o discurso da sociedade do conhecimento, só que uma prática de sociedade industrial, como essa, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente já quase não ouve mais. Isso a gente ouvia há mais tempo atrás, mas tem muita gente que pensa assim. Agora, a gente ouve sim, na minha empresa tem gestão participativa, só que tem que pensar da forma como eu acho que tem que pensar. Isso não é sociedade do conhecimento e não é a valorização do ser humano. Ou ainda a gente ouve a pessoa falar assim, não, eu sou uma pessoa esforçada, eu busco trabalhar pelo bem da empresa, só que pelos cantos ele está lá fazendo fofoca, futrica, queimando o filme desse ou daquele. Isso daí é trabalhar contra a empresa, não a favor da empresa. Então, essas contradições que a gente encontra, e eu diria que contradições até que avançam o mundo afora. Muitos dos conflitos que nós encontramos hoje no mundo, né, são conflitos dessa ordem, por falta de respeito ao pensar autônomo, ao pensar independente. Bem, um novo cenário no mercado se apresenta. A humanidade presenciou, particularmente no último século, uma grande e rápida evolução. Cenários em rápida, profunda, ampla e constante mudança. E aí a gente vai dar um exemplo nos próximos slides da área da informática, para vocês terem uma ideia. E ocorrem novas exigências no mercado. Olha só que interessante, gente. São muitos os dados, mas eu destaquei em vermelho. E no extremo eu coloquei em negrito. O custo por milhão de instruções. Nas 5 gerações, nós já passamos da 5ª geração, talvez a gente já esteja na 7ª geração. Mas isso foi extraído de um livro de administração de sistemas de informação do O'Brien, lançado nos anos 90 do século passado. Isso tem 20 anos mais ou menos, né? Olha só que interessante. Na primeira geração, era aquela geração depois da Segunda Guerra Mundial, quando começaram a ser comercializados os computadores de grande capacidade, de grande potencialidade, chamados de mainframes, né? Era $10 o milhão de instruções. Foi avançando, 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 até chegar hoje a $1 milhar. Eu digo que não é hoje $1 milhar, isso aí foi há 20 anos atrás. Hoje, eu acho que está $1 milhão, 1 milhão de centavo de dólar, né? Por quê? O Bill Gates e o Steve Jobs se tornaram pessoas renomadas por sua visão empreendedora, dizendo o seguinte, no começo da década de 70,
teremos, em pouco tempo, um computador em cada escritório. Boto minha mão no fogo se vocês aqui não tiverem pelo menos um computador em cada bolso. Quem tem um aparelho celular tem um computador em cada bolso. Portanto, essa previsão, ou essa visão empreendedora do Steve Jobs e do Bill Gates, ultrapassou em muito, muito rapidamente. E, portanto, hoje nós lançamos mão do nosso celular como um computador, né? Interagindo na rede. Bem, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. E agora, vamos falar um pouco sobre isso. Nós somos iguais? Nós somos iguais? Não existe um ser humano na face da Terra igual ao outro. E se nós não somos iguais, por que nós muitas vezes queremos nos basear nos outros para fazer a mesma coisa que os outros fazem? O que é a moda? O que é aquela preocupação de pasteurizar as coisas? Claro, a sociedade industrial teve um grande mérito de fazer com que, em massa, as pessoas pudessem ser atendidas em suas necessidades. Só que nós não somos uma massa uniforme. Nós temos um conjunto de diferenças e nós somos diferentes. Portanto, a sociedade do conhecimento, ela tende a valorizar cada vez mais essas diferenças. Porque se nós formos iguais, nós estaremos pasteurizados, não faremos diferença nenhuma, não nos destacaremos da grande multidão. Portanto, quanto mais iguais formos, menos necessários nós seremos. Essa que é a ideia essencial, e quando a gente fala em empreendedorismo, o que está por trás desse discurso é exatamente que cada um conquiste a sua autonomia, para que tenha autoridade. Cidadania é conquistada com autonomia e com autoridade. A situação está do jeito que está no Brasil e em diversas partes do nosso país, de nossas cidades, porque nós não votamos direito quando tínhamos que votar, não protestamos adequadamente ou no momento certo, como quando tínhamos que protestar, não exercitamos a cidadania que tínhamos que exercitar. Então é por isso que eu digo, empreendedorismo e cidadania caminham de mãos dadas, né? Bem, as novas exigências no mundo e no mercado são colocadas para os professores, para os alunos, para os profissionais, vereadores e servidores. Eu coloquei do futuro, porque tem um trabalho desenvolvido por alguns teóricos voltados para a administração, dizendo que o gerente do futuro é um gerente com visão. É aquela pessoa que vê o que pode e o que vai acontecer no futuro. Ele consegue entender, perceber as tendências. E quantas tendências que nós temos? Temos diversas, muitas. Quer seja do ponto de vista da sustentabilidade, temos aqui um companheiro aqui representando aqui o Partido Verde, né? Quer dizer, essa tendência é uma tendência também inexorável. Nós não iremos mudar esta propensão das pessoas passarem a consumir aquilo que agrida menos à natureza, passarem a condenar aqueles que agridem a natureza. Isso não é um discurso à toa, é um discurso de autodefesa e de sobrevivência da humanidade, né? Assim como vereadores
que antes, vamos dizer assim, conseguiam votos comprando votos, e políticos de diversos níveis, federais, estaduais, né, prefeitos, governadores e presidente, através de um processo de compra de voto, que isso já é tradicional na sociedade brasileira, hoje está sendo colocado a nu. Como diz, né, o rei ficou nu, ou o rei está nu. E isso daí faz parte do avanço da humanidade, faz parte dos brasileiros, né? E o vereador do futuro, o servidor do futuro, ele tem exatamente que atender a necessidades e expectativas daqueles munícipes que os colocaram lá, no caso dos vereadores eleitos, né? Bem, por que pensar o futuro? Temos que pensar o futuro porque é o lugar onde passamos a maior parte da nossa vida para frente. Daqui para frente é futuro. O que vai acontecer com a gente daqui a 1 minuto? Isso é futuro. Então, por isso que nós temos que dar importância a pensar o futuro. Nosso saber atual, ele é um saber que fica velho rapidamente. Nós não falamos agora mesmo que o ciclo de vida das inovações ele está ficando cada vez mais curto. Portanto, nós temos que nos colocar à disposição de estarmos cada vez mais abertos às coisas que estão acontecendo à nossa volta. Aquele negócio de você ter uma opinião e não mudar nunca de opinião, está errado. Você vai ser enterrado com as suas opiniões, mesmo que vivo. Por quê? É o rolo compressor da história. Ele vai passar por cima de pessoas renitentes, teimosas, que vão ver a banda passar, né? Então, essa é uma grande questão. As ideias que nós temos hoje, se elas não forem revisadas, revistas, ficarão velhas amanhã. Então, a todo momento, nós temos que estar atentos a isso. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Bom, por que existe o setor público? Isso muito rápido, né? Muita gente mete o pau em servidor público, fala mal de servidor público. Gente, não existe condição de ter uma sociedade organizada sem o serviço público. Não existe. Claro, se todos nós, um dia, formos autogestionários, talvez a gente consiga diminuir tremendamente a necessidade de servidor público. Mas nós não somos e estamos bem longe disso. Max Weber, um famoso sociólogo no século passado, ele estudou muito a burocracia. E ele mostra a importância da burocracia para a produção e produtividade da humanidade. O que nós criticamos é o excesso de burocracia. E não podemos esquecer que os exageros, muitas vezes, condenam boas ideias e boas estruturas. Não podemos jogar a bacia d'água que deu o banho na criança com a criança junto fora. Portanto, o setor público ele tem a sua importância, mas nós precisamos repensá-lo, porque os tempos também mudaram e afetam diretamente a prestação do serviço público, né? E o que é a inovação, o que o setor público tem a ver com inovação, criatividade e empreendedorismo? Vamos ver agora aqui rapidamente, né? Voltando aqui, àquela história do choque de paradigmas, né? Só para reforçar. Olha só o que acontece hoje. Os jovens já devem estar até mais acostumados, mas eu, em cima das minhas 6 décadas de vida, às vezes me espanto, muito embora eu esteja em sala de aula, mas me espanta a forma com que a sexualidade, ela aflorou e está aberta para toda a sociedade. Vocês sabiam
que para a Organização das Nações Unidas já não existe só mais 2 gêneros, homem e mulher? Vocês têm ideia de quantos gêneros a Organização das Nações Unidas consegue chegar? Além de homem e mulher, mais 29. 29 gêneros. Outro dia, eu que era, né, até março desse ano, filho da PUC de São Paulo, né, eu fiz minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, dei aula na PUC. A reitoria da PUC resolveu criar um banheiro unissex. Um banheiro unissex. Entra homem e entra mulher no banheiro. Aí você fala, caramba, que doideira! Claro, continua tendo os banheiros de homem e o banheiro de mulher, mas aqueles gêneros que não ficam nem em homem só e nem em mulher, podem usar esse banheiro, ou qualquer outro pode usar esse banheiro. É uma coisa estranha, né? Eu só tinha ouvido falar nisso em praia de nudismo, né? Mas numa universidade, para mim, foi uma grande novidade. Me causa estranheza, mas não que eu não aceite. Assim, é um choque para a gente, mas é isso daí, faz parte. Possivelmente, se eu tivesse na gestão da PUC, eu também aceitaria isso como uma verdade, como uma necessidade e tocaria em frente. Mas é isso. Então, a gente encontra, hoje, cada vez mais debates, cada vez mais reflexões, cada vez mais iniciativas, empreendedorismo, criatividade e inovação, lava-jato, né? É isso, essa é a realidade que nós temos hoje. Não é outra, é uma realidade extremamente dinâmica. Bem, empreendedor, afinal de contas, empreendedor é aquele que faz por si, não para si, tá? É aquele que faz por si, isto é aquela pessoa autônoma, é aquela pessoa com capacidade de tomar a decisão e assume o risco dessa decisão tomada. Toma a iniciativa. Deve ser sempre lembrado como alguém que agrega valor. Isto é, o empreendedor, e fazendo um parênteses, empreendedor podem ser todos nós. Por quê? Segundo uma vertente do estudo do empreendedorismo, no lado da psicologia, eles dizem o seguinte, e eu concordo com isso, que todos nós nascemos e nos desenvolvemos com características empreendedoras. Uns têm muito sucesso, porque despertam essas características empreendedoras durante a sua vida. Outros acabam tendo essas características empreendedoras adormecidas e embotadas sem nenhum exercício. Mas eu acredito que podemos ter uma sociedade empreendedora com a participação maior ou menor de toda a população. Portanto, concordo integralmente com essa ideia de que empreendedor podemos ser todos nós. Claro que uns mais, outros menos, né? Mas vejam só, então empreendedor é aquele que olha para as coisas e fala assim, não dá para fazer melhor? Por que é feito assim? Não dá para fazer diferente? Né? E agrega valor nessa conversa toda, tá? Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Bem, ecossistema empreendedor. Aí nós vamos então entender, para finalizar, o porquê que o setor público tem a ver com empreendedorismo, com criatividade e com inovação. Ecossistema empreendedor ou ecossistema de inovação é o ambiente formado pelos mais diversos stakeholders. Stakeholders são os apoiadores, tá? Do empreendedorismo
numa interconexão sem hierarquia, com equilíbrio e dinamismo. O ecossistema ele funciona mais ou menos assim. Para ser um ecossistema, ele tem que ter a participação do governo, de empresas e a universidade. E no meio, pessoas e ideias. Tá? Da parte, na base aqui embaixo, a gente vê recursos. Recursos não podem ser entendidos só como dinheiro, como capital. Muito embora, é claro, sem capital, a inovação ela fica muito restrita. Mas são recursos humanos, recursos tecnológicos, de conhecimento, né? E aí nós temos os impostos do governo, em parte, podem se voltar para o incentivo à inovação e ao empreendedorismo, e também o financiamento público. Olha essa outra ilustração, que legal. Nós temos os diversos núcleos que trabalham e atuam, cada um com as suas responsabilidades, nesse ecossistema empreendedor. Então, nós temos instituições de suporte aqui, recursos humanos, mercados, políticas públicas, capital financeiro e a cultura empreendedora. Todas elas unidas em torno do empreendedorismo. E aí, políticas públicas. Que tipo de políticas públicas? Do ponto de vista da liderança, é dar suporte e legitimidade social. O que acontece no Brasil hoje ainda, apesar de ter diminuído sensivelmente a abertura de empresa e o fechamento, então, muito mais que isso, demora 2, 3 meses. Eu não tenho o número exato, eu vi outro dia na televisão, mas não gravei isso. Né? É muito tempo para você conseguir abrir uma empresa. Para fechar, mais ainda. Muita burocracia, a burocracia exagerada. Né? Em outros países, você consegue, muitas vezes, em 2, 3 dias, uma semana no máximo, abrir uma empresa. Então, suporte e legitimidade social é essencial. Portas abertas aos empreendedores. Então, muitas vezes uma pessoa vem com uma ideia muito estranha, te falar as coisas, e você fala, não, isso aqui não é possível. Calma. Olha, na escola, outro dia, nós estamos com um desafio da FATEC, das ETECs, aí estão os colegas da ETEC aqui, né? Veio lá uns alunos falando o seguinte, não, porque nós tivemos uma ideia de fazer um encanamento, e que nesse encanamento, quem assinasse, recebia cerveja na sua casa. Eu olhei assim, me deu uma vontade de dar risada na hora, mas eu falei assim, vamos pensar melhor nisso. Mas a gente tem que pensar que isso é uma coisa tem muito custo, que isso não é uma coisa apropriada para uma escola propor bebida alcoólica e tal. Podemos pensar em outras alternativas. O que aconteceu? Uma semana depois, eles buscaram outros professores para discutir e já estão apresentando outras propostas e devem encaminhar 2 projetos para o Desafio Inova Paula Souza. Né? Então, nós não podemos, como líderes ou como pessoas pouco mais empreendedoras, bloquear a criatividade das pessoas. Às vezes pode nos parecer um absurdo o que as pessoas estejam dizendo, mas nós temos que dar os parabéns por estarem pensando e incentivá-las a pensar melhor. Estratégia empreendedora. Então, o governo e as políticas públicas têm que estar preocupadas em estar inseridas nas estratégias empreendedoras. Do ponto do governo, tem que ter instituições e apoio financeiro. Nós temos instituições e também apoio financeiro, mas ele ainda é restritivo em relação aos empreendedores.
precisa de muito papel, muita coisa, para convencer o governo a liberar recursos. E aí vocês vão dizer, mas o governo não tem dinheiro. Eu vou dizer para vocês, tem dinheiro, e muitas vezes não passa dinheiro para o setor privado por falta de bons projetos. O que falta não é dinheiro, faltam bons projetos. Estrutura regulatória, institutos de pesquisa. Precisamos ter mais institutos de pesquisa, que a gente, como empreendedor, possa levar as coisas para ser testados, para ser checados, né? E a legislação facilitadora para investimentos. Bem, vamos lá. Quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. E o Brasil nessa história toda? Falamos em empreendedorismo e tal. Rapidamente aqui, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Uma pesquisa divulgada pelo GEM, Global Entrepreneurship Monitor, que é uma organização internacional que mede o empreendedorismo no mundo. E chegaram a essa conclusão, que o Brasil é o país mais empreendedor dos BRICS. Lembrando que os BRICS é B de Brasil, I de Índia, aí nós temos a Rússia e temos a África do Sul. Quem mais? Não, acho que é isso. E a China, desculpe, a China, são 5. Né? Empreendedorismo inicial nosso está em 21%, sendo que na China está em 13%, na Índia 11% e na África do Sul 9%. O percentual de brasileiros que já têm empresas superam os Estados Unidos e a Alemanha. Em 2014, nós tínhamos 30% de empreendedores que iniciavam por necessidade. Nós tivemos em 2015, 42%. E olha que interessante, nós temos um equilíbrio muito grande entre homens, 21,7%, e mulheres, 20,3%, desses 42%. Muito bacana isso. Estamos terminando. Tá. Bem, e aí, para a gente concluir, o Barão de Itararé, o Aparício Torelli, um jornalista muito sarcástico dos anos 20, escreveu isso, né? Escreveu várias coisas, ele tem muita coisa interessante. Não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar. E aí, se um dia a gente se encontrar, não falem para mim, eu costumo ouvir muito aluno em época de prova, vir falar para mim, nossa, professor, eu estou com tanto problema, e aí eu digo para eles, assim, que bom, vocês estão vivos. Vocês já viram algum ser humano que não tenha problema? Eu diria que neste mundo, vivos aqui, todos nós temos problemas. Pequenos, médios e enormes. E é isso que faz a humanidade crescer. Sem problema, nós não crescemos. Então, nós temos que agradecer, não vamos sair aí na rua pedindo, venham problemas para cima de mim, não é isso. Mas nós temos que dizer o seguinte, que bom que eu tenho problema, que bom que eu, daqui a pouco, vou olhar para esse problema e vou enxergar esse problema, que hoje é um jacaré, no futuro como lagartixa, né? Porque é assim, é a superação. Então, portanto, o Epicuro, ele diz o seguinte, que os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. É com problemas que nós vamos crescendo. Bem, para concluir, olha lá, quanto mais iguais formos, menos necessários seremos. Mesmo que exista uma espécie de euforia em torno do empreendedorismo, não se trata, a meu ver, de uma moda, mas de uma evolução e de uma transformação profunda de conceber o ser humano. Isso é uma frase que eu escrevo
no meu livro publicado, esse que eu mostrei para vocês, publicado em outubro do ano passado. Empreender, além de valer a pena, vale a vida. Concluímos. Obrigado pela presença de vocês. Se alguém depois quiser conversar um pouco mais, estou à disposição. Enfim, para mim é um enorme prazer poder estar com vocês nessa tarde e espero poder estar em outras tardes, noites, para conversar e bater papo sobre empreendedorismo, sobre inovação e criatividade. Eu agradeço, professor, esse ensinamento, né? Em um pequeno espaço de tempo, tanto conhecimento que foi nos passado aqui, a gente só tem a agradecer, professor. Até vou falar sobre o e-mail do senhor ali, que está uma letra que de repente todo mundo está conseguindo visualizar bem aí. odairsoares@captaprojetos.com.br, para que, se ficou alguma ideia para ser colocada, que o professor, como é especialista em empreendedorismo, de repente pode também ajudar as pessoas que estão querendo colocar esse perfil, né, de empreendedor para fora. Com o apoio do professor, eu acredito que vai ser até mais fácil. E no setor público, né, como o professor colocou, essa forma de agir, né, do empreendedor, do empreendedorismo, no setor público, ele vai com certeza contribuir muito, porque muitas vezes o setor público fica naquela forma engessada de trabalhar e não consegue atender os novos tempos, né? E até nesse sentido, dessa vontade de atender esses novos tempos, é que a gente tem cada vez tentado realizar essas atividades pela Escola do Parlamento, que eu até vou lembrar, né, professor? O professor Odair estava aqui na inauguração da Escola do Parlamento, há 4 anos atrás, ele esteve aqui presente, sempre mantendo contato, nos ajudando aí, contribuindo com ideias, e chegou o momento que falou, não, professor, agora que nós já estamos com a escola começando a engatinhar, né? Eu acho que agora o senhor já pode vir, porque a gente estava estruturando a escola, né? A Escola do Parlamento. E a escola esse ano também recebeu um apoio muito importante, né? Um apoio muito importante do vereador Luciano Mega, que desde do ano passado, quando ele começou a atuar como vereador aqui na Câmara, e novamente ele é reeleito agora aqui nessa legislatura, ele sempre apoiando as atividades da Escola do Parlamento, também trazendo ideias novas, né? Então, vereador, também a gente gostaria de fazer essa citação da importância. Agradecer também os vereadores aqui da casa, aqui da Câmara de Ribeirão Preto, que sempre comparecem, sempre contribuem com as atividades também, né? E a assessoria, os funcionários aqui da casa, os servidores. Então, a gente agradece. Só lembrando, nós entregaremos os certificados agora, certificado de participação da atividade para todos os presentes. E a gente solicita quem puder preencher uma pesquisa que nós estamos realizando, uma pesquisa avaliativa, né? E vamos fazer a entrega do certificado para o professor Odair. Chama o professor Abel. Tá. Pessoal, boa tarde. Agradecemos a presença de todo mundo. A gente gostaria de chamar o professor Abel, lá da ETEC, para poder entregar o certificado ao professor Odair.
agradecer também o apoio da Flávia. A Flávia, ela é do programa Câmara na Escola, que deu um apoio muito forte para a gente. O programa Câmara na Escola é aquele programa que traz os alunos de diversas escolas para conhecer a Câmara Municipal. A Flávia também deu um apoio na organização desse evento. Tá? Agradecemos a todos e esperamos para a próxima atividade educacional da Escola do Parlamento. Muito obrigado.